Olá, tudo bem com você? Sou o professor João Cláudio Rufino e é uma alegria imensa poder compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje nós faremos a reflexão diante da palavra do Evangelho. Lucas capítulo 9, versículos 46 a 50. É muito interessante um fato inicial. No versículo 46, diz o texto que houve entre eles, ou seja, os discípulos de Jesus, uma discussão. Há aqui algo muito interessante. Quando nós olhamos o texto grego, o que foi traduzido para discussão é o termo dialogismos. Eu quero te explicar algo muito importante a respeito desse termo. Ele pode ser traduzido como pensamento. Ele pode ser entendido como questão. E nesse sentido, trata-se aqui não tanto de uma briga, mas um pensamento, uma reflexão que os discípulos estão fazendo. E essa palavra, dentro do Evangelho de Lucas, tem uma conotação negativa. E é muito interessante, porque para ele, Lucas, esse termo é especial. Só para que você tenha uma ideia, esse termo ele aparece dentro do Novo Testamento 14 vezes, das quais 6 vezes, quase a metade, em Lucas. E a primeira vez onde esse termo aparece dentro do Evangelho de Lucas é justamente no capítulo 2, do versículo 35, quando é falado a respeito da missão de Jesus. Me acompanha nesse raciocínio. Lá, quando Jesus está sendo apresentado no templo, ainda criança, é dito que ele será aquele que manifestará os pensamentos dos corações. Ou seja, aquilo que foi traduzido por pensamento é o mesmo termo aqui, dialogismos, que foi traduzido por discussão. Ou seja, uma das missões de Jesus é revelar os pensamentos dos corações. E aí é preciso que nós entendamos que na Bíblia, coração é a sede dos pensamentos. Olha que detalhe interessante. Agora, olhando um pouco mais para esse termo e como ele é utilizado, nós observamos que, geralmente, ele vai ser utilizado para definir um processo de pensamento, um raciocínio daqueles que se opõem ativamente a Jesus. Uau, que coisa importante! Isso significa que os discípulos aqui estão tendo, muito possivelmente, um pensamento oposto à proposta de Jesus. E qual é esse pensamento? Qual deles seria o maior? Qual deles era o superior? E essa pergunta é um tanto irônica, porque nos versículos anteriores, lá no capítulo 9, no versículo 40 e depois no versículo 45, nos é falado a respeito da limitação que esses discípulos têm. Esses discípulos são limitados no seu poder. Diz o texto no versículo 40, lá do capítulo 9, não é? Que os discípulos não puderam expelir demônios, por exemplo. E no versículo 45, que eles não entendiam, eles não compreendiam as coisas direito, eles eram limitados. E aqui eles estão discutindo quem seria o maior. Que coisa mais interessante.
nesse momento, há uma questão interessante. Pode ser que eles discutiam no pensamento, ou seja, eles estavam com uma reflexão assim e não conversando entre si. O Evangelho de Marcos mostra, no texto paralelo, que eles conversavam entre si. Lucas não fala sobre isso, parece que Lucas ressalta mais a dimensão interior do pensamento deles. Fato é que, no versículo 47 do Evangelho de hoje, é dito que Jesus conhecia o pensamento dos seus corações. E aqui, o termo utilizado novamente é dialogismos. Olha que detalhe interessante. Jesus conhecia como eles estavam pensando. E aí, diante dessa realidade, Jesus quis ensinar-lhes algo. Ele pega uma criança e coloca no meio. Primeira coisa, a criança, dentro da cultura greco-romana, era insignificante. Era tida como uma minoria mesmo, no sentido de que era deixada de lado por razões socioeconômicas, também, é claro. Mas aqui vale dizer, elas estavam lá embaixo, na pirâmide social. Eram excluídas. E aqui há um detalhe interessante. O texto diz que no versículo 48, Jesus diz: olha, aquele que recebeu uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E ele diz: e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. E ele diz ainda: aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui que o maior no reino de Deus é aquele que acolhe o excluído, é aquele que busca garantir vida a quem está com a sua sobrevivência ameaçada. O que faz grande no reino de Deus não é reunir multidões, não é ter diversos seguidores nas redes sociais, não é você ter fama, não é você ter dinheiro, não é você ter poder, mas é amar com atos concretos aqueles que estão excluídos. Nós precisamos olhar para esse evangelho nos tempos atuais e entender, de fato, será que nós temos sido essa igreja que promove vida em todas as dimensões e que olha de modo especial para os excluídos, para os pobres? Vamos pensar nisso, deixar esse evangelho transformar os nossos pensamentos. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo aqui no Grupo de Reflexão São Jerônimo.